E agora vamos falar, né, de Flamengo e Vasco, 1-1. Já já vamos tentar ouvir também a palavra do técnico Tite lá no Maracanã. Flamengo 1, Vasco 1. Como eu disse agora há pouco, né, o Flamengo dominou o jogo, foi muito melhor, criou chances para fazer 2 ou até mesmo 3-0, teve 2 bolas na trave, enfim. Foi um Flamengo que jogou bem hoje contra o Vasco, só que entregou o resultado no finalzinho, faltando 3 minutos, né, para acabar mais os acréscimos, aos 87 de jogo. O Léo Pereira fez uma jogada no ataque, tentou invadir a área e aí se jogou pedindo pênalti. O árbitro não deu, porque de fato não foi pênalti. E aí no contra-ataque o Vasco cria a jogada. O Léo Pereira caído lá, reclamando, pedindo pênalti. O Vasco cria o contra-ataque. Ninguém foi capaz, né, de parar para fazer uma falta. O último lance do jogo, faz uma falta, puxa a camisa, leva cartão amarelo, mas evita, né, que a jogada do Vasco fosse criada. Ninguém fez isso. O Vasco vai e acaba marcando o empate com o Felipe Coutinho e terminou assim, 1-1. No jogo de hoje, Bruno Prado, o Flamengo dominou, foi melhor. Tem até aqui alguns números para você analisar da partida. Posse de bola, 61% do Flamengo contra 39% do Vasco. Grandes chances, 6 do Flamengo, 1 do Vasco. Finalizações, 17 do Flamengo, 9 do Vasco. Defesas do goleiro, 1 do Rossi, 2 do Léo Jardim. Eu tenho aqui também finalizações geral, né, que eu disse agora há pouco, 17-9 para o Flamengo. No gol, 3-2 também para o Flamengo. E as 2 bolas na trave que eu citei, além de mais 9 finalizações para fora do Flamengo e 3 do Vasco da Gama. Hoje, Bruno Prado, o Flamengo com o time titular, foi com força máxima. Perdeu o Luiz Araújo no início do primeiro tempo, mas também foi com o time titular e, assim como o Botafogo, vai jogar a Libertadores no meio de semana. Queria que você avaliasse esse resultado do Flamengo e também, né, Bruno Prado, essa decisão do Tite por escalar o time titular. Não deu certo em questão de resultado, porque empatou, mas a atuação foi boa. Jogou para vencer. Surpreendeu você, Bruno Prado, esse Flamengo titular no jogo de hoje? Eu achava até que ele colocaria porque teve a data FIFA e o Flamengo ainda luta pelo título, né? Como eu falei, eu acho que ele não vai conseguir acompanhar o Palmeiras e o Botafogo, mas pela questão das competições, que o Flamengo tem 3 competições e os outros não, mas ele tá na briga. Uma coisa é a opinião de comentarista, outra coisa é a prática. O Flamengo tem que brigar, tentar brigar até onde for. Teve a data FIFA, jogo com o Bahia. Jogo Bahia, o Flamengo venceu tranquilo na Copa do Brasil. Então o Tite hoje tentou colocar sua força máxima para não distanciar. O Botafogo ganhou ontem, o Palmeiras ganhou hoje, mas acabou empatando. Hoje não é nenhum absurdo empatar com o Vasco. O Vasco melhorou bastante ao longo da temporada. É semifinalista da Copa do Brasil, é 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Então não tem nada de absurdo aí. Mas eu imagino que entre os jogos com o Peñarol, é bem possível que o Tite poupe jogadores. O jogo com o Peñarol, esse é outro motivo para colocar o time titular hoje. O jogo com o Peñarol é só na quinta-feira. Então o Flamengo tem dias aí, tem alguns dias aí para até o jogo com o Peñarol, primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. Para outra semana, talvez, ele poupe, já que de quinta para domingo vai ficar mais próximo, e depois tem uma viagem para o Uruguai, que é uma viagem curta, mas vai ter que deixar o Rio de Janeiro. E aí depende muito também do resultado do jogo de ida da Libertadores. Mas eu imagino que o Flamengo, na próxima rodada, entre os jogos da Libertadores, vai com um time diferente do que foi hoje. E chance de título, você acha que o Flamengo está dando adeus com esses resultados, né? Hoje, o empate, eu digo que é tropeço pelo placar, né? Que estava fazendo até o final, jogou melhor, fez um jogo para ganhar, né? E tropeça no sentido, assim, de errar, né? Com o Léo Pereira, um erro individual acaba, né, entregando o resultado. Mas você pensa que é um Flamengo cada vez mais distante do título brasileiro também, Bruno Prado? Agora, o Botafogo tem 53 pontos, o Flamengo tem 45, só que o Flamengo com um jogo a menos, vale destacar isso, né? Um jogo contra o Internacional. O que você pensa, Bruno? A diferença é de 8 pontos agora, né? Supondo que o Flamengo vence esse jogo a menos, 5 ainda é bastante coisa. E é um jogo com o Inter no Beira-Rio, né? Não é um jogo fácil. Seriam 5, supondo que ele vencesse esse jogo a menos, e não tem mais confronto direto nem com o Botafogo nem com o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo dificilmente vai conseguir acompanhar os dois por essa questão dos jogos, de estar nas 3 competições, é o único desses aí que está nas 3 competições. Então acho que o Flamengo vai acabar
saindo, se distanciando da luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Até falei aqui, acho que vale repetir, a loucura que é o nosso calendário. A loucura que é o nosso calendário. Como o nosso calendário é muito maluco, às vezes uma eliminação numa competição determina o que vai acontecer em outra. E aquele Flamengo e Palmeiras, em que o Flamengo passa, e claro, passa na bola, o Palmeiras queria passar e não conseguiu. Como o Palmeiras queria passar do Botafogo na Libertadores e não conseguiu. O Palmeiras caiu porque perdeu na bola, não tem nada a ver. Mas, na prática, acaba, talvez naquela classificação do Flamengo e eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, talvez ali tenha desenhado que no Brasileiro, outra competição, o Palmeiras teria mais chance de lutar do que o Flamengo. E o Palmeiras, depois que saiu das Copas, ele cresceu no Brasileiro e vai confirmando que luta pelo título, provavelmente com o Botafogo, e o Flamengo está tendo dificuldade de se manter nessa luta pelo título. O Flamengo, no Brasileiro, se você pegar só os jogos do Brasileiro, ele tem uma sequência de resultados ruins aí. Ele ganhou pouco. Alguém falou essa estatística no Canelada hoje, na primeira edição. Eu não sei se você tem essa estatística, Guilherme. Acho que dos últimos 5 ou 6 jogos do Brasileiro, o Flamengo ganhou 2. É algo assim. No Brasileiro ele está numa sequência ruim. Depois, se você conseguir pegar, a gente até passa, porque para mostrar como nas Copas o time se mantém, o time está na semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas da Libertadores, e acho que nas 2 Copas ele tem boas possibilidades, principalmente na Copa do Brasil. Acho que na Copa do Brasil ele é o principal favorito. Na Libertadores tem mais adversários complicados, aí acho que ainda é muito cedo para colocar um time como o grande candidato. Pode ter o Flamengo, se passar pelo Peñarol, pega São Paulo ou Botafogo na semifinal, é jogo duro. Pode fazer, por exemplo, uma final com o River na Argentina. Então não dá, mas na Copa do Brasil, para mim, o Flamengo é melhor que o Atlético Mineiro, é melhor que o Vasco, é melhor que o Corinthians. Acho que ele é o grande favorito na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro ele vem numa sequência ruim. Ele vinha numa derrota pro Corinthians, né? Eu peguei aqui, Bruno, olha, nos últimos jogos, por exemplo, aí vamos contar já com hoje, né? 1-1 com o Vasco, no Brasileiro, perdeu pro Corinthians, venceu o Bragantino, depois disso, antes disso, né, melhor dizendo, perdeu pro Botafogo, empatou com o Palmeiras, perdeu pro São Paulo e venceu, né, um pouco antes o Atlético Goianiense. Então eu peguei os últimos 6, né, que até não pega esse do Atlético Goianiense, dos últimos 6 ganhou 1, então. Isso, perfeito. Só ganhou do Bragantino. Isso. Né? Ele perde do São Paulo, empata com o Palmeiras, perde do Botafogo, perde do Corinthians e empata com o Vasco. Então nos últimos 6... ele só ganhou 1 no Brasileiro, então ele vai ficando distante mesmo. E não estou justificando, teve jogo que ele jogou muito mal, tem vários, os outros também em certo momento estavam também em outras competições, mas o calendário com certeza tem o seu peso, não é só isso. É cômodo dizer, é só por causa do calendário. Não, teve jogo que o Flamengo foi muito mal mesmo. O jogo com o Corinthians foi muito mal, contra o Botafogo, tomou 4. O Botafogo também tinha Libertadores naquela semana, assim como o Flamengo. Então não é só isso. Mas sem dúvida que esse calendário mais pesado atrapalha bastante o Flamengo na luta por título brasileiro. E aí, Daniel Leão? Flamengo hoje com 45 pontos, um a mais do que o São Paulo, que é o primeiro time fora ali do G4. O São Paulo é o 5º colocado com 44 pontos. É um Flamengo dando adeus ao título brasileiro, Daniel Leão? Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo não pode ter deslizes, né? Como esse de hoje contra o Vasco da Gama, no finalzinho da partida, se dar ao luxo ali de tomar um gol por uma falha, mesmo que individual, nesse caso aí do Léo Pereira. O Flamengo não pode ter essa desatenção, especialmente nos minutos finais, para um título, enfim, um campeonato importante que requer regularidade. E uma pontuação com regularidade é o que o Flamengo não tem apresentado nos últimos jogos, especialmente nessa competição nacional. No entanto, a partida contra o Corinthians eu classifico como ponto de partida para esse, digamos assim, abandono para o Campeonato Brasileiro. Porque a partida contra o Corinthians, o Flamengo era franco favorito, mesmo jogando fora de casa, no Itaquerão, e acabou perdendo para o Corinthians aquele jogo. Aquele jogo foi o divisor de águas aí para o Campeonato Brasileiro. Tá certo que está em 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, o calendário prejudica sim, mas o Flamengo tem elenco. Tá certo que nesse momento tem aí muitos desfalques, né, no estaleiro, mas vieram aí as contratações do Alexandre também, enfim, do próprio Plata, que já estiveram hoje aí à disposição do técnico Tite. Então, eu acho que não tem aí muita desculpa para um elenco desse tamanho
para ficar fora de uma competição como o Campeonato Brasileiro. Claro, ainda matematicamente tem as suas chances, tem jogos a menos, mas precisa demonstrar mais dentro de campo se quiser ainda, se tiver aspirações para ganhar esse Campeonato Brasileiro. Ô Guilherme, agora eu pergunto a você, que é o apresentador, mas você viu o jogo, eu não vi. Como é que foram Alexandro e Gonçalo Plata, né? Que são as novidades. Foram bem os dois? Seguimos no YouTube, respondendo a pergunta do Bruno, foram bem. O Alexandro foi melhor do que o do Plata. O Alexandro, ele teve boas chances ali, ele cruza muito bem, né? Colocou a bola por 2 vezes na área, em uma delas o Léo Ortiz até tocou e a bola foi na trave. Então, teve uma boa atuação o Alexandro e o Gonzalo Plata também brigou bastante no ataque, buscava as chances. No início do primeiro tempo, a primeira grande assim finalização foi dele, ele recebe ali na área, consegue passar pela marcação e finaliza para fora. Eu, particularmente, gostei bastante, e até na transmissão que estávamos fazendo lá de Flamengo e Vasco, né? O Fausto Favara estava narrando, ele também falou sobre isso. Ele também gostou bastante das atuações do Alexandro e do Gonzalo Plata. E a gente até falou lá, do jeito que o Gonzalo Plata estreou hoje, né? Começou jogando, vai ficar ainda mais difícil pro Gabriel Barbosa, porque o Gonzalo Plata, de fato, teve uma boa atuação. E o Alexandro, até mesmo que você não tenha visto o jogo, né, Bruno? Você estava fazendo o Cruzeiro de São Paulo, mas dá para imaginar que o Alexandro vai virar titular nesse Flamengo, né? O Ayrton Lucas, com todo respeito, não vai conseguir se manter como titular, porque o Alexandro, não só de hoje, né? Não só pela atuação de hoje, mas é um melhor jogador, é um lateral esquerdo que joga muita bola, de muita qualidade. Eu não duvido que o Alexandro volte para a seleção brasileira até, porque ele já está mais velho, mas se ele jogar bem aqui, ele volta, porque é uma posição que está abertíssima ali na seleção. Ele foi o lateral esquerdo na última Copa, se machucou durante a Copa, né? Por isso até no jogo com a Croácia, que o Brasil é eliminado, ele entra depois. Tá o Danilo na esquerda, né? O Danilo jogou na esquerda aquele jogo, porque os dois laterais estavam machucados, os esquerdos. O Alexandro voltando e o Alex Telles estava machucado. Então jogou o Militão na direita e o Danilo na esquerda. Mas quem começa a Copa de titular é o Alexandro. Aí na Juventus, na última temporada, ele teve muitas lesões, foi mais reserva do que titular. A Juventus jogava com 3 zagueiros, aí jogava o Kostic, o sérvio, que é mais atacante, jogava de ala esquerdo. Ele era reserva. Mas se ele jogar com frequência aqui e jogar bem, ele cabe. Pô. Para mim, ele é muito melhor que o Wendel, que tem sido convocado. E o Wendel está na reserva do Porto. Nessa temporada, o Porto trocou de treinador e o Wendel até agora foi reserva em todos os jogos. E quem tá de titular é um cara que atua no Brasil hoje, que é o Arana, que acho bom jogador, mas o Alexandro pode ganhar o lugar do Arana ali. Então, se o Alexandro estiver bem, ele conseguir jogar com frequência, não se machucar, pode até voltar para a seleção brasileira. É um jogador, né, Daniel Lian, que todo torcedor gostaria de ver no seu clube, né? Tava conversando com alguns São Paulinos agora há pouco, antes de subir aqui para o nosso pós-jogo, eles estavam falando, né? Poderia ter vindo para o São Paulo. Teve essa história, né, Daniel Lian? Você acompanhou, né? Teve, ele foi cobiçado pelo São Paulo, inclusive houve algumas conversas aí para contratação com o staff do jogador, até com o próprio jogador. O irmão do jogador até chegou ali a fazer algumas publicações que causaram ali ouriço ali nas redes sociais, mas, na verdade, o São Paulo hoje é um clube endividado e o Flamengo é um clube que tem as suas contas mais certas e é um clube que tem um poderio financeiro até para disputar com alguns clubes de fora, né? Então, aqui no mercado nacional, o Flamengo só consegue disputar financeiramente com Palmeiras ou até mesmo Atlético Mineiro, ainda em algumas situações, mas fica Textor, mesmo... né? Textor metendo... Agora sim, agora com o Botafogo 2 também. reforços de 20 milhões. Aliás, belos reforços do Botafogo, hein? A começar pelo Luiz Henrique, que esse foi talvez o maior reforço aí do Campeonato Brasileiro aí nessa temporada. E para a temporada do próprio Botafogo, né? Mas o Flamengo, com esse poderio financeiro, são poucas as equipes que podem disputar com o Flamengo na hora da contratação. E foi o caso do Alexandro, é um jogador que vai ali realmente contribuir demais para a ala do Flamengo, e sobre o que você destacou aí do Ayrton Lucas, para você ver o tamanho que é o Flamengo em relação ao elenco.
O Ayrton Lucas é um jogador que me agrada demais. Enfim, tem lá suas deficiências, às vezes, na marcação, mas é um jogador muito bom no poderio ofensivo. Mas é um time que tem aí jogadores importantíssimos, um elenco fortíssimo e que com peças que, caso vá um para o banco de reservas ou até mesmo por lesão, para o departamento médico, pode ali se sobressair. Então, o Flamengo deveria estar lutando competitivamente nas 3 competições. O Flamengo hoje não demonstra aquele futebol para títulos, especialmente no Campeonato Brasileiro. Mas, quem sabe aí, possa voltar. Exatamente. Falando em voltar, estamos de volta no rádio, na Jovem Pan FM, por toda a rede Jovem Pan News. Estamos aguardando, né, a palavra do técnico Tite. Até agora ele não falou, mas você vai acompanhar nas redes sociais da Jovem Pan, nosso pós-jogo perto de terminar já por aqui na Jovem Pan.